E aí, senhores, tudo bem? Vamos falar hoje de Química 2, deslocamento de equilíbrio, tá? A gente falou de equilíbrio químico já, eu fiz até vídeo, não fiz? Fiz vídeo, em que, lembra, velocidade de formação de produto vai ser igual a velocidade de formação de reagente. Isso quando ocorre as concentrações são o quê? Constantes, né? Aí tem fórmula de Kc, Kp, um monte de coisa, né? Então, aí a gente tem que calcular as concentrações no equilíbrio, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai alterar esse equilíbrio, tá? A gente vai deslocar esse equilíbrio. Para que eu preciso deslocar o equilíbrio, gente? Imagina que você tem uma reação química que está num certo equilíbrio químico, só que ela tem pouco produto. E você quer formar mais produto. Então, você tem que alterar algum parâmetro para quê? Para esse equilíbrio formar mais produto. Para esse equilíbrio favorecer a formação de produto, tá? Então, você precisa saber esses fatores do que vocês podem fazer para ocorrer isso. Ou então, para formar mais reagentes. Tanto faz, tá? E aí eu vou falar. O sentido 1 é o sentido direto, o sentido 2 é o sentido inverso. São três fatores que podem alterar o equilíbrio. A gente vai falar agora nos próximos quadros. Todos eles, tá bom? Esses três fatores, tá? Então, basicamente é isso que a gente vai fazer. Tipo, o que eu posso fazer para formar mais C ou mais D? O que eu posso fazer para formar mais reagente? Então, a gente vai falar sobre isso, tá? Então, vamos lá. Primeiro fator, temperatura. Bora. Ó, eu vou usar essa reação aqui como uma reação base, como exemplo, tá? Eu vou usar para os três fatores dessa mesma reação, tá? Então, anota essa reação, que é a formação da amônia, do NH3. Então, você tem o nitrogênio, que é gasoso, reagindo com o hidrogênio, formando amônia. Essa amônia tem um ΔH, uma variação de entalpia, igual a menos 22 quilocalorias, tá? Por mol. Tá? Então, isso aqui vai ser a reação base. Primeiro fator que você vai ter que saber que pode alterar o equilíbrio químico. Temperatura, tá? E aí você vai ter que saber um pouco de reação endotérmica e exotérmica, né? Lembra, endotérmica, reação endotérmica, eu absorvo energia. Reação exotérmica, eu libero energia. Quando eu aumento a temperatura, eu estou dando o quê? Mais energia para o sistema, né? Tipo, estou aumentando a temperatura, as moléculas ficam mais excitadas, mais energéticas, né? Ou seja, eu estou favorecendo, eu estou dando energia para o sistema. Qual é a reação que gosta de pegar essa energia? Não é a endotérmica? Então, ó, quando eu aumento a temperatura, eu favoreço sempre a reação que? Endotérmica. Tá? Então, favorecer aqui, deixa eu apagar aqui, ficou horrível, favoreço a reação endotérmica. Então, sempre que eu aumentar a temperatura, o equilíbrio vai ser deslocado para a reação endotérmica. E, quando eu reduzir a temperatura, vai ser o quê? O contrário, né? Eu vou favorecer o quê? A exotérmica. Tá? Então, recapitulando aqui. Aumentei a temperatura, estou dando energia. Quem é que gosta de energia? A reação endotérmica, porque ela absorve essa energia para ela. A exotérmica não libera energia, ela não quer mais energia, né? Então, aumento de temperatura sempre vai para a endotérmica, redução de temperatura sempre para a exotérmica. Nesse caso, nessa reação, o sentido direto, ela é o quê? Como o ΔH aqui está negativo, é o que? Exotérmico. Então, o sentido 1, nesse caso aqui, é exotérmico. O sentido 2 é endotérmico. Tá? Vai ser sempre assim. Então, se o ΔH está negativo, para direto, exotérmico, inverso, endotérmico. Se fosse o contrário, se o ΔH aqui fosse positivo, sentido 1, endo, sentido 2, exo. Tá? Muito bem. Então, ó, nesse caso, quando eu aumentar a temperatura, eu vou favorecer o sentido inverso, né? O sentido 2, né? Que é o endotérmico. Que é o sentido 2. Para cá. Ou seja, concentração de NH3 diminuiu. Concentração de N2 e H2 aumentou. Por quê? Foi para o sentido 2. Sempre que for para o sentido 2, concentração de produto diminui, concentração de reagentes aumentam, teu Kc, né, lembra? Produto sobre reagente, teu Kc vai diminuir,
tá? Então é bom você saber isso, que o seu KC vai diminuir, nesse caso, tá? Sempre que eu estou sentindo inverso, o KC diminui, tá? Agora, redução de temperatura, eu vou favorecer a exotérmica sentido 1. Então, nesse caso, sentido 1, KC aumenta, né? Ou seja, a concentração de amônia aumentou. Concentração de nitrogênio H2 diminuiu, tá? Eu desloquei o equilíbrio em favor dos produtos quando eu reduzir a temperatura, tá? Lembrando que é para esse exemplo onde o ΔH é negativo na reação direta, tá? Se o ΔH fosse positivo, seria tudo ao contrário, tá? Mas o que você tem que saber? Que quando aumentar a temperatura, eu favoreço sempre a endotérmica. Quando eu reduzir a temperatura, eu sempre favoreço a reação exotérmica, tá? Muito bem, vamos para o segundo fator. Segundo caso, pressão, tá? E aí vamos falar algumas considerações de pressão, né? Pressão. A pressão só afeta geralmente gases, tá? Lembra? Aquele lance, eu vou fazer uma pressão em algo sólido, tô aplicando aqui uma pressão, não está acontecendo nada com esse sólido, né? Enfim. Então, pressão é só para gases. E aí você tem que saber um conceito, que eu já falei isso em cinética, em outras matérias, que é o quê? Quando eu aumento a pressão, o que acontece com o volume dos gases? Ele diminui, né? Lembra? Eu apliquei uma pressão, o volume diminui. E quando eu diminuo a pressão, o volume aumenta. Então, você tem que lembrar que é inversamente proporcional ao volume dos gases. Inversamente proporcional ao volume. Tá? Por que você tem que saber isso? No volume dos gases, a gente vai explicar isso pelos coeficientes da reação, tá? Porque é o volume molar. Então, nos gases, ó, eu tenho como se fosse aqui 1 litro de gás, de N2, para 3 litros de H2, para 2 litros de NH3. Aquela lei de Gay-Lussac. Isso é primeiro ano, tá, gente? Enfim. O que você vai ter que saber? É proporcional o volume dos gases, tá? Que é, aqui, quando eu tenho 1 litro de N2, eu vou ter 3 litros de H2 para reagir com ele, e 1 litro de N2 forma 2 litros de NH3, tá? E aí você tem que saber o seguinte, isso só vê pelos coeficientes, tá? Que aqui eu tenho 4 litros de reagente para 2 litros de produto, tá? E tendo isso, vamos lá. Quando aumentar a pressão, não é inversamente proporcional ao volume? Quando eu aumento a pressão, eu vou para o lado de menor volume. E quando eu diminuir a pressão, eu vou o quê? Para o lado de maior volume. E aí é só você olhar essa reação e ver o quê? Se eu aumentar a pressão, eu vou para o lado de menor volume. O lado de menor volume é quem? O sentido 1. Que ele está indo o quê? De 4 litros para 2 litros. Ele está indo para o lado de menor volume. Então, nesse caso, sentido 1 vai formar mais NH3, vai diminuir a concentração do N2 e do H2. Tá? Nesse caso, diminuindo a pressão, eu vou para o lado de maior volume. Então, eu vou para o sentido 2. Tá? Porque está indo de 2 litros para 4 litros. Tá? Bem tranquilo, né? Só isso você tinha que saber. Tá? Agora, se fosse uma reação contrária, deixa eu pensar aqui numa reação contrária aqui, por exemplo, 2O3, 2 ozônio aqui, né? Formando 3O2, tá? Você está vendo que o volume aqui é de 2 indo para 3. Então aqui seria o contrário, né? Nesse caso aqui, nessa outra reação. Por quê? Para cá o volume está aumentando, para cá o volume está diminuindo. Então, se eu aumento a pressão, eu ia para cá, para o de menor volume. Se eu diminuo a pressão, eu vou para o lado de maior volume, para cá. Tá? Ah, mas João, e se os coeficientes dos gases forem iguais? Tipo, se eu tiver 2 para 2, a pressão não vai alterar o equilíbrio. Por quê? Não tem variação de volume. Tá? Então, se for o quê? Se os coeficientes dos gases forem iguais dos dois lados, a pressão não vai alterar.
nesse caso, tá? Bem simples, bem tranquilo. Então você tem que lembrar o quê? Pressão inversamente proporcional ao volume, tá? Vamos para o último fator, concentração. O fatorzinho concentração, tá? A regra da concentração é meio que com uma compensação, tá? Que é o seguinte, quando eu aumento a concentração de um lado, eu vou ter que aumentar do outro, tá? Então o equilíbrio vai ser sempre deslocado para o sentido contrário, tá? É o famoso quem quer rir tem que fazer rir, né? Lance do Tropa de Elite. É bem simples. Lembra, eles estão no equilíbrio químico aqui, tá? Você tem os reagentes e produtos, estão no equilíbrio. Tá todo mundo com as concentrações fixas, constantes, beleza, vivendo numa harmonia. Se você aumenta de um lado, o outro lado vai gostar? Não vai gostar. Se não vai gostar, você tem que o quê? Compensar com o equilíbrio indo para lá, formando mais esse cara aqui. E o vice-versa, tá? Então, ó, se eu aumento a concentração de N2, aumentei desse lado, o equilíbrio vai compensar indo para o outro, formando esse cara, né? Então, ó, aqui vai para o sentido 1. Ou seja, vai para o sentido oposto de quem eu aumentei. Aumentei N2, o sentido vai para o oposto dele. Tá? Aumentei NH3, de novo. Aumentei esse cara. O outro lado vai gostar? Não vai gostar. Então tem que formar mais do outro lado lá. Então o equilíbrio é deslocado no sentido 2. Tá? É sempre isso. De aula eu quero o seguinte. Você tem duas turmas, por exemplo, do segundo ano do ensino médio. Duas turmas. Numa turma eu dei trabalho valendo ponto extra. Na outra não. A outra turma vai gostar? Não, ela vai querer também, né? Vai ter que compensar na outra turma também, né? Pensa assim que você não vai errar, tá? Mesma coisa se eu diminuir aqui. Mas se eu diminuir, aí eu vou para o sentido favor. Que é o quê? Eu tenho que recompor isso, né? Então, ó, quando eu diminuo a concentração de H2, né? O equilíbrio tem que vir para o sentido dele para compensar isso, tá? Então, ó, quando eu diminuo a concentração aqui, o equilíbrio tem que favorecer ele, sentido 2. Diminuir em NH3, o equilíbrio tem que compensar, então, sentido 1. Então, você tem que lembrar isso. Aumentei a concentração de alguém, o equilíbrio vai no sentido oposto dele. Ó. Aumentei, sentido oposto. Se eu diminuo a concentração, eu tenho que recompor isso. Então, eu vou para o sentido a favor, tá? São esses três fatores, eu vou colocar um mapa mental lá, tá bom? Aí, vídeo encerrado, tá? Qualquer dúvida, no Classroom, faça os exercícios. Um abraço. Fui.